bom entoar louvores ao Senhor. E nós iremos continuar nessa unção para ler o texto que está em Mateus. Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, 16. E o texto do Senhor, a palavra do Senhor que é revelada a nós nessa manhã, diz: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele, o jovem. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aí. Eu ouvi algo essa semana e que é a mais pura verdade. Se riqueza fosse sinônimo de plenitude, prosperidade, Deus não teria pedido, Jesus no caso não teria pedido daquele jovem as suas riquezas. Se Jesus pede para aquele jovem todas as riquezas que ele possuía, é porque as riquezas por si só não completa a nossa vida, não é sinônimo de todas as coisas. Deus tinha algo muito mais profundo a ensinar para aquele jovem. E quando nós lemos a história que nós acabamos de ler, aquele jovem, a primeira pergunta dele é: Senhor, como eu posso então herdar a vida eterna? E quando Jesus fala, olha, siga então os mandamentos. E aquele jovem demonstra claramente que ele já conhecia todos os mandamentos. Não furtarás, não matarás, não adulterarás, assim como nós conhecemos. Assim como nós sabemos muito bem quais são os 10 mandamentos: adorarás ao Senhor, não dirás o nome de Deus em vão. Nós conhecemos os mandamentos, aquele jovem também conhecia muito bem aqueles mandamentos. Mas o que o Senhor ensina é que não só de apenas a teoria, ou ao saber os mandamentos, isso não é suficiente. Apenas saber os mandamentos não é suficiente. Porque aquele jovem tinha conhecimento. Mas o problema é que ele não tinha compreendido que a nossa vida não é apenas de conhecer ou de decorar a palavra do Senhor, mas de agir. E o que Jesus propõe àquele jovem é para que ele abra mão daquilo de mais profundo o que ele tinha. Jesus conhecia muito bem o coração daquele jovem, Jesus sabia que ele conhecia todos os mandamentos. Mas Jesus propõe algo diferente. Abra mão das suas riquezas, me dê as suas riquezas, e assim você terá a vida eterna. E aquele jovem então se depara e ele percebe de que nada adiantava somente a teoria. Ele precisava colocar a fé dele em prática. Diga comigo: colocar a fé em prática. E Tiago fala sobre isso. Não adianta nós vivermos apenas pela fé, porque a fé, ela precisa ser confessada. A fé, ela precisa ser praticada. Quantas vezes nós falamos que nós cremos em Jesus? Quantas vezes nós falamos que nós cremos em Deus?
que nós cremos no milagre, mas na hora de agir, de dar um passo de fé, nós temos muita dificuldade. E o que o Senhor propõe para esse jovem é justamente isso, querido. Você precisa praticar a fé que tem. Não apenas falar de forma decorada, saber na teoria, mentalizar, decorar na sua mente, mas você precisa agir com fé. Então aquele jovem, ele se depara com um problema. Ele não conseguia praticar a fé que ele dizia ter. E quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na casa de Deus, nós somos convidados a praticar a fé pela qual nós temos pregado. Amém. A fé, ela precisa ser uma ação. Quantas vezes nós temos a oportunidade de agir, colocar em prática a fé, mas nós retrocedemos por vergonha, às vezes. Talvez isso tenha acontecido com você. Deus, o Espírito Santo te incomodou para que você pudesse orar por alguém na rua. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão não, mas já aconteceu? Qual é o primeiro sentimento? Medo. Está amarrado. Que isso? Nem conheço a pessoa, como é que eu vou orar? Eu nem sei qual é o problema da pessoa, como é que eu vou orar? E nós muitas vezes, também não vamos precisar levantar a mão não, mas é muito comum acontecer de nós não conseguirmos, porque nós temos vergonha, nós temos medo. Olha, comigo não, acho que eu estou falando maluco, deixa eu ir embora, deixa eu seguir o meu caminho. Somos convidados a exercer, a agir de acordo com a nossa fé, mas temos medo. Quantas vezes chega uma pessoa doente, talvez já tenha acontecido com você também, e fala para você, eu sei que você serve a Jesus aí, você vai na igreja, ora por mim. O que você pensa? Eu não, vou te levar para o meu pastor. Vai lá na igreja domingo, que o pastor vai orar por você. Por que nós agimos assim? Por que você age assim, querido? Porque nós temos medo. E se eu orar e a pessoa não for curada? Mais uma vez, nós somos convidados a agir de acordo com a nossa fé, mas nós travamos. E aconteceu justamente isso com o jovem, que é muito fácil. A gente lê algumas histórias do jovem, por exemplo, e fala, nossa, que absurdo, ele não foi nem capaz de abrir mão de toda a riqueza dele, ele estava da frente de Jesus. E ele ainda assim foi embora com tudo que ele tinha e deixou Jesus para trás. Muitas vezes a gente critica e a gente julga, mas se fosse você? Se Jesus pedisse para você, querido, você vai na igreja todo domingo, estou vendo, você está lendo a Bíblia direitinho, você está lá aprendendo as musiquinhas, você está lá louvando, adorando, servindo a igreja, estou vendo você lá na célula, fiel. Agora faz o seguinte, me entrega todos os seus bens, a sua casa, o seu carro, o que está na sua conta bancária, R$20, mas nem R$20 você quer abrir mão. Me entrega o que está na sua conta bancária, me entrega todos os seus bens. A herança que seu pai deixou, aquele terreno lá, sabe? Me entrega o seu terreno, me entrega as suas riquezas. A pergunta que eu faço é, qual é a sua atitude diante disso? E essa pergunta eu faço para mim também, qual seria a minha atitude? Qual seria a minha ação diante de um pedido desse do mestre? Mas hoje, mais uma vez, como eu tenho dito, todo domingo nós temos a oportunidade de colocar a nossa fé em ação. Amém? Amém. E hoje nós temos mais uma vez a oportunidade, nesse momento de dízimos, primícias e ofertas, em colocar em prática a confiança que nós temos no Senhor. Colocar em prática a nossa fidelidade, porque a fidelidade, querido, não é só vir na igreja, a fidelidade não é só marcar presença, xizinho, que nem a gente fazia na escola, presente. Praticar a nossa fé não é só a nossa presença nos cultos, é muito importante. Eu sinto a sua falta quando você não está aqui, viu? Saiba disso, quando você não está, eu sei onde você senta, e quando você não está aqui, eu sinto a sua falta. Mas a nossa fé não pode ser praticada somente nisso ou naquilo que nos convém. Nós precisamos colocar em prática toda a nossa confiança no nosso Deus.
E por isso, nesse momento de dízimos, primícias e ofertas, nós mais uma vez temos a chance de colocar em ação a nossa fidelidade a Deus. Colocar em prática a nossa confiança em Deus. Colocar em prática a honra que nós damos ao nome do Senhor Deus. Acabamos de cantar sobre isso. Hoje o louvor inteiro foi de adoração ao nome do Senhor. Não pelo que Ele tem feito, não pelo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é. Você percebeu isso? Nós passamos o louvor inteiro adorando ao Senhor por quem Ele é, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Nós passamos o culto inteiro entronizando o nome do Senhor. Mas agora nós precisamos colocar em prática sobre tudo aquilo que nós temos crido, sobre tudo aquilo que nós temos confessado. Nós temos confessado ao Senhor. Está na hora de confessar ao Senhor com o nosso bolso também. E pode ser que tenha mais que o Senhor peça de você. E o Espírito Santo vai falar. Hoje a gente não tem Jesus. Jesus se revelou para aquele jovem. Hoje a gente não tem o próprio Jesus para se revelar, mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence daquilo que nós precisamos entregar. E a minha pergunta hoje é: o que você vai entregar ao Senhor hoje? Aquele jovem precisava entregar todas as riquezas. Hoje o Senhor não está te pedindo para você entregar tudo, mas para você entregar a parte que confere a Ele. Não fique com a parte do Senhor, mas coloque a sua fé em prática. Entregue ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Amém? Levante suas mãos. Essa é mais uma forma de adoração. O Gustavo vai passar, o Wesley também vai passar com os envelopes. Pode passar distribuindo. Essa é mais uma maneira em que nós adoramos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor com as nossas canções, nós adoramos ao Senhor com o nosso comportamento, nós adoramos ao Senhor quando nós estamos aqui na igreja, mas nós também adoramos ao Senhor quando nós entregamos a Ele aquilo que pertence a Ele. Assim como todo louvor e toda glória pertence a Ele, parte das nossas finanças também pertence a Ele. No próprio envelope tem o Pix, tem o QR Code. Deixa eu fazer uma pose, Henrique. Vai. Uma pose bem natural. Isso. Enquanto esse povo está fazendo Pix, né? Enquanto esse povo está preenchendo o envelope, muito bem. Tem o Pix na tela, tem o Pix no seu envelope também. Fique de pé. Eu quero convidar os dizimistas e os primicistas para virem aqui na frente. Dizimistas e primicistas aqui na frente. Você que está com seu envelope de oferta, levante aos céus, levante para o alto. Quero orar por você. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, porque o Senhor vem ao nosso encontro neste dia. E nós agora, Deus, iremos ao encontro do Senhor, Deus, com aquilo que nós temos, mas que pertence ao Senhor. Pai, entregamos ao Senhor dos bens que o Senhor já nos tem entregado, nós devolvemos ao Senhor parte disso tudo. Como prova, Deus, como uma ação da nossa fidelidade, da nossa obediência ao Senhor. Porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Nós adoramos o Teu nome acima de todas as coisas. E nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Por isso eu oro, Deus, abençoando a cada dizimista nessa manhã, que vem com a fidelidade, entregando os dízimos ao altar. Eu oro, Deus, abençoando os primicistas, que tenham honrado ao Senhor, que tenham honrado o Teu nome, que a honra recaia sobre eles também. E eu oro, Deus, por aqueles que vêm trazendo uma oferta de gratidão, com o coração cheio de alegria e gratidão, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas e que o Senhor tem sido bom e fiel sobre nossas vidas. Eu abençoo a cada um, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria, querido, ofertar.